A nossa aula de hoje é sobre as funções quadráticas, também chamadas de funções do segundo grau. Nós temos esse conteúdo multimídia que trata do assunto e hoje nós vamos explorar um simulador onde nós podemos ver algumas características do gráfico dessa função. Nós chamamos de funções quadráticas ou funções do segundo grau aquelas funções em que o maior expoente da variável é 2. Então, aqui nós temos, por exemplo, a função f de x, que é essa aqui, que é x ao quadrado mais 2 vezes x menos 1. E temos também a função g de x, cuja expressão é menos x ao quadrado mais 3 vezes x. Assim como em qualquer outra função, quando a gente observa o gráfico de uma função do segundo grau, a gente pode saber várias coisas sobre ela. Aqui, especificamente, nós temos alguns pontos notáveis, como o vértice da função, que nós podemos ver aqui, que é esse ponto, e também as raízes. Nós vamos usar algumas funções do nosso simulador aqui para encontrar esses pontos notáveis. Então, nós temos aqui, em relação à função f de x, nós podemos encontrar o vértice dessa função, que aqui temos as suas coordenadas, menos 1, menos 2. E também podemos encontrar as raízes da função, que são os pontos em que o gráfico corta o eixo x. As raízes, então, dessa função f de x estão nos pontos menos 2,4 e no ponto 0,4. Mas a diferença mais notável entre as funções f de x e g de x é que uma delas tem a concavidade voltada para cima e a outra tem a concavidade voltada para baixo. Usando esse simulador e explorando diversas funções do segundo grau, nós vamos chegar à conclusão que isso está relacionado ao sinal da variável que está elevado ao quadrado. Então, o coeficiente de x ao quadrado, aqui na função f de x, é 1. E na função g de x, o coeficiente de x ao quadrado é menos 1. Então, sempre que o sinal de A, que é o coeficiente de x ao quadrado, for um sinal positivo, nós temos a concavidade da função voltada para cima. E sempre que esse sinal for negativo, nós temos a concavidade da função voltada para baixo. Nós podemos usar esse simulador para explorar diversas funções do segundo grau e descobrir outras características interessantes. Por exemplo, nós vamos aqui alterar a nossa função x e observar o que acontece. Nós obtivemos agora uma função que é simétrica em relação ao eixo y. E essa função tem a concavidade voltada para cima. Nós podemos alterá-la novamente, vamos trabalhar com a função f de x igual a x ao quadrado. Essa função tem também uma característica interessante. Ela só tem uma raiz, e essa raiz está exatamente na origem do sistema cartesiano, ou seja, suas coordenadas são 0, 0. Agora nós vamos ver uma função que tem a sua concavidade voltada para baixo e que também tem uma única raiz localizada na origem do sistema cartesiano. Outra expressão interessante é essa aqui que nós vamos digitar agora. O que ela tem de interessante é que o gráfico dessa função não corta o eixo x. Isso quer dizer que essa função do segundo grau não tem raízes no conjunto dos números reais. Bem, nós vimos aqui alguns exemplos de funções do segundo grau e seus gráficos.
Além de estudar os gráficos das funções do segundo grau, é interessante nós estudarmos também os coeficientes dos seus termos. Usando a relação de Bhaskara, nós teremos ainda mais informações sobre uma função do segundo grau. Mas é sempre bom conhecer o gráfico, porque isso sempre nos dá muitas pistas sobre o que acontece com a função. Então, acessem o conteúdo multimídia Funções do segundo grau, conteúdo multimídia Análise Gráfica de Funções e aprenda mais sobre essas interessantes funções quadráticas. Um abraço para vocês, até a próxima aula.